Sísifo, vida, morte e renascimento, através do arquétipo da repetição infinita. Autora Verena Kest, uma psicanalista suíça e professora de psicologia, na qual ela trabalha o mito de Sísifo. E Sísifo é um personagem da Odisseia de Homero. E diz assim o texto sobre Sísifo: também vi Sísifo extenuando-se e sofrendo, empurrando um bloco imenso com ambas as mãos. Na verdade, ele o arrastava até o cume, sustentando-o com os pés e com as mãos. Mas, quando estava a ponto de, finalmente, atingir o alto da montanha, o peso excessivo o impelia para baixo. Novamente a pedra impiedosa rolava até o vale. Entretanto, ele reiniciava o trabalho e a empurrava morro acima, a ponto de ficar com o corpo banhado de suor. Ao redor de sua cabeça, porém, pairava uma nuvem de poeira. Então, esse personagem mítico, Sísifo, que é condenado a rolar uma pedra até o alto de uma montanha, mas a pedra sempre retorna lá embaixo e ele tem que recomeçar o seu trabalho. E aqui na introdução, a Verena Kest, autora do livro, fala o seguinte: certo dia, quando eu estava prestes outra vez a lavar uma montanha de louça, sabendo que em breve uma outra montanha estaria ali novamente, tomei consciência de quantas montanhas de louça ainda se seguiriam àquela e de quantas eu já havia lavado. Um trabalho que sempre se repete de maneira uniforme e regular, com um fim momentâneo, um trabalho que sempre se repetirá. É um verdadeiro trabalho de Sísifo, esta eterna lavagem de louça. E quantas aqui, com certeza, que nos acompanham, passam por essa experiência, quantas mães de família, quantas funcionárias do lar e até mesmo homens que fazem esse trabalho. Então sempre haverá novamente o prato para ser lavado, enxugado. É um eterno recomeçar desse trabalho. E aí ela continua: ao me ocorrer a palavra-chave, percebi como as notícias do rádio, até onde consigo me recordar, se assemelham umas às outras. Sempre os mesmos problemas no mundo, sobre os quais conferenciam, debatem, sem que nada de essencial se altere. Sempre a mesma maneira de informar, concedendo muito espaço às desgraças do mundo e atribuindo, por sua vez, pouca importância aos acontecimentos positivos. É claro que não apenas o rádio. A primeira edição desse livro é de 1992, então hoje estamos na era da internet. Na internet também a mesma situação. Quantas informações que se repetem, na televisão a mesma coisa, nas revistas, nos jornais. Por exemplo, chega em janeiro, sempre as mesmas situações infelizmente se repetem. É a enchente que desabriga tantos lares em certos locais. São situações ali, às vezes, de tragédias que ocorrem, infelizmente, notícias que se repetem. Agora em dezembro, o que se invoca? Muitas vezes a venda do Natal, depois se faz um balanço do Natal, a partir do econômico, esse Natal foi melhor do que o outro porque vendeu mais, e assim por diante. Então, o eterno retorno das notícias. Para quem gosta de futebol, como é o meu caso, agora esse tempo em que já não há mais jogos aqui no Brasil, então nós temos o mercado da bola, tantas notícias que vão chamando a atenção aí enquanto não recomeçam os campeonatos. E aí ela continua: vejo um nexo entre o meu trabalho repetitivo, que nunca pode ser levado a um final, e os problemas da humanidade, nos quais sempre se trabalha, mas que também sempre se repetem. Naturalmente,
eu poderia ter dirigido minha atenção para o momento de satisfação quando a montanha de louça está arrumada, e para os pequenos progressos observáveis também em notícias tão semelhantes. Mas nesse dia evidenciou-se para mim o aspecto da eterna repetição, acompanhado da certeza de que infinitas coisas na vida estão sempre recomeçando, de que eu também tenho de estar sempre recomeçando justamente ali, onde uma grande mudança seria algo bastante agradável. Interessante, às vezes nós queremos grandes mudanças, mas a vida raramente trará grandes e radicais mudanças. É esse constante recomeçar nas coisas do dia a dia, nos afazeres diários, nas nossas responsabilidades. É disso que a vida é feita na sua maior parte do tempo. E depois ela continua: ocorreram-me outras experiências relacionadas com este tema. Por exemplo, as inúmeras vezes que já tentei explicar sempre o mesmo fenômeno, ou ao achar, depois de ter abordado um problema por todos os ângulos possíveis, que o tivesse entendido, para então ter outra vez a impressão de que ele ainda não fora suficientemente bem entendido, que ainda não havia sido compreendido de maneira suficientemente significativa. E rolo o problema de novo, formulo outra vez de uma outra maneira. Também aqui recomeço do princípio. É verdade, quantas vezes situações na vida que se repetem, nós achamos que já entendemos tudo e depois percebemos que realmente a nossa interpretação ainda não era a mais ampla e temos que recomeçar nesse processo de tentar entender tudo outra vez. E aí ela continua: embora eu estivesse inteiramente segura de que seria possível classificar o trabalho de lavar a louça como um trabalho de Sísifo, no caso da luta dos homens com seus problemas, tal como se manifestam nas notícias, eu estava bem pouco segura. Mas ainda incerta, porém, foi minha apreciação ao me ocorrerem as tentativas de esclarecimento. As questões apresentadas são extremamente semelhantes, mas as situações de onde elas brotaram são frequentemente diferentes, se modificam. A luta por uma expressão significativa, por uma imagem exata, também tem, na verdade, esse aspecto de eterna repetição, possuindo, além disso, de maneira desde logo evidente, os componentes de um êxito apenas passageiro. Contudo, não designei esse trabalho simplesmente como trabalho de Sísifo, embora haja muito de Sísifo nele. Na realidade, ele está demasiadamente ligado à mudança. Então, aqui é uma das chaves interpretativas. Naquela aparente repetição dos trabalhos, há o contexto da mudança. Fazendo aqui um link com Heráclito, filósofo grego, que dizia também: nós não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas serão outras e nós mesmos já seremos outros ao retornarmos ao rio. Então, aparentemente é o mesmo trabalho, mas na verdade ele é sempre novo. Mesmo que aparentemente seja uma repetição, cada vez, por exemplo, que vou lavar o prato é uma experiência agora, é uma experiência do presente. Não é 100% a experiência de ontem, mas é uma experiência hoje nova. Lembrei-me, então, continua ela, das pessoas no processo terapêutico. Então, ela, como terapeuta, aqui faz também uma conexão com o Sísifo. Olha aí, lá se luta sempre com os mesmos problemas básicos. Surgem as mesmas questões, as mesmas particularidades se transformam em conflito. E muitos se queixam, então: nunca vou conseguir solucionar este problema? E quase se desiludem com seus esforços. De uma outra perspectiva, eles podem ver, por vezes, que na verdade se ocupam sempre com os mesmos problemas, mas constatam que já podem lidar com eles de uma outra maneira. Se no primeiro caso estiverem totalmente convencidos de que o trabalho em si mesmo, em seus problemas básicos, é um trabalho de Sísifo, então, no segundo caso, elas estarão convictas disso de maneira apenas relativa. É interessante, embora os problemas voltem, nós vamos aprendendo a encará-los de uma outra maneira.
a nos relacionar com a própria situação com um novo olhar. Então, cada vez, por exemplo, em que surge um conflito psicológico, nós podemos evoluir, podemos olhá-lo de maneira diferente, rumo a uma maior superação daquela situação. E aí ela termina aqui a introdução do livro. Naturalmente, coloca-se aqui a questão: será que o esforço de Sísifo deixa de ser vão, se conseguirmos ver nisso não somente a repetição, mas também a mais leve mudança? Ou denominamos algo de trabalho de Sísifo quando não podemos ou não queremos ver uma mudança? Já fica claro agora o quanto é difícil ver um sentido naqueles trabalhos de Sísifo que realmente não passam de meras repetições, pois o sentido para nós está ligado à mudança em direção a algo mais abrangente. Então nós devemos perceber, mesmo na rotina, nos trabalhos que se repetem, nós vamos tendo a possibilidade de evoluir como ser humano, de ampliar o nosso olhar, de ver a situação sob outros pontos de vista. Então não é a mera repetição. Em cada vez em que repetimos aquela situação, nós podemos crescer, fazer uma experiência nova, dar um novo significado àquele trabalho, àquela situação. Então esse livro realmente é belíssimo, escrito por essa psicanalista, muito interessante. E nós vamos aqui também, no Viver em Rede Faz a Diferença, fazer outros vídeos, continuando aqui essa reflexão desse livro. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o livro, que é da editora Cultrix. Se alguém se interessar também, poderá procurá-lo e, se quiser, adquiri-lo. Um grande abraço para você, até a próxima!